professor Wagner Bertolini. Nós vamos dar continuidade ao estudo de balística. Vimos no bloco anterior as características principais de um revólver. E eu também trouxe algumas características da pistola. Eu vou traçar com vocês algumas considerações. Dê uma olhadinha aqui, ó. Esta mola aqui embaixo, esta mola, é ela que empurra a munição quando o ferrolho se movimenta. Então vai subir esse projétil a cada disparo. Essa munição, né? Essa munição a cada disparo. Percebam que nós temos uma mola aqui, chamada de recuperadora. Beleza? Isso vai ser importante, sabe onde? Só na pistola. No revólver não tem isso. No revólver não tem essa recarga de de munição pelo carregador. Lembra que no revólver normalmente nós temos aí 6 projéteis, né? 6 munições, vamos colocar assim. 6 munições. Munição é o conjunto, né? É o conjunto. Então nós temos 6 munições. Ela é acionada pela força dos gases, como na pistola? Não. Lembra que eu falei que o ferrolho, quando se movimenta, o gás que é gerado na explosão, parte desse gás é usado na movimentação do ferrolho para que recarregue a câmara de combustão. No revólver é tudo manual, tudo mecânico. Você dispara, quando você está fazendo a força no gatilho, não sei se você tem um revólver de brinquedo ou de airsoft, quando você faz a força no gatilho, a pressão e força, o cilindro começa, o tambor começa a girar. Aí ele pareia com o cano, o percutor bate no projétil, na base da munição e gera o disparo. Tá certo? Aí fez o disparo, você tem que novamente apertar, o tambor começa a girar, o projétil entra vamos dizer assim, na mesma direção do cano. Aí aquela girada do tambor exige força do seu dedo. Quando ele gira, que ele alinha com o cano, um pouquinho mais de força que você fizer, o cão se movimenta, o ferrolho bate ali. O percutor bate ali. Explosão do propelente. Por que é importante saber isso para uma pistola? Porque, dê uma olhadinha nisso aqui. Vocês estão vendo essa mola? Esta mola, ela puxa o projétil. Fala projétil, professor, a munição. Ela puxa a munição. E quando ela puxa a munição, ela cria ranhuras aqui na base. Ela cria ranhuras na base. Só que essas ranhuras você não consegue assim, olha, um monte de ranhura. É muito discreta. Mas você consegue visualizar. Então ela arranha aqui o cartucho por fora, porque ela está puxando. Tá certo? Mas isso vai ser estudado num confronto balístico. Olha a importância de se conhecer o funcionamento da arma. Essas ranhuras no estojo podem ser estudados na balística, no confronto balístico. Esse é um aspecto. Portanto, no cartucho. Na base do cartucho, eu não sei se eu vou conseguir pegar aí, ó. Consegui? Parece que tem um amassadinho no fundo, estão vendo? Lá no centro. Isso, estão vendo lá no centro? Aí foi onde bateu o percutor. Aqui bateu o percutor. Esta marca do percutor, ela também pode ser empregada no confronto balístico. Vejam o tanto de coisa que nós temos na balística. Eu não vou discutir isso por enquanto. Não nesse momento. Nesse momento eu quero entender um pouco de arma e estudar as lesões. Então vejam, no projétil no estojo eu posso ter marca do percutor, marca da mola que puxa e marca da molinha que joga fora. Porque quando ocorre o disparo, isso aqui, ó, tá aqui dentro. O ferrolho abre e isso salta. Isso aqui salta.
Pessoal, é importante você conhecer isso saber isso como um perito, porque dependendo de onde caíram os estojos, você pode ter uma ideia da mão que estava empunhando, a posição da arma, porque a tendência é que o estojo saia daqui. Então, se eu usei nessa direção, eles vão ser jogados aí para frente, em direção à câmera. E eles não vão cair coladinho aqui, eles vão cair mais distante. Se a minha arma estiver nesse ângulo, eles vão ser jogados para cá. Se estiver nesse ângulo, eles vão ser jogados para cá. Certo? Nesse ângulo, eles vão ser jogados para cá. Então, conhecer e manter os vestígios no local de crime é extremamente importante. Muito importante, ajuda muito o perito. E eu queria, nesse ponto, chamar a atenção de uma diferença muito grande com o revólver. Eu falei que ia mostrar as semelhanças e queria mostrar as grandes diferenças. Além da capacidade de disparos, eu acabei de falar que o projétil ele vai sair e o cartucho vai ser expelido, certo? Então, numa cena de crime, se um cara efetuou 4 ou 5 disparos, eu devo encontrar numa cena de crime preservada os 5 cartuchos, os 5 estojos. Vantagem para o perito quando se usa uma pistola. Vantagens. Vamos supor que o cara fez 7 disparos. Eu devo encontrar, portanto, 7 estojos. Beleza? Com esse estojo, eu tenho ali uma análise no estojo, na parte de balística, que eu posso determinar qual seria o armamento, qual é a arma que foi usada. Isso é um aspecto importante. E isso não tem no revólver. Isso é um aspecto negativo no revólver. Por quê? Aquele tambor do revólver tem 6 projéteis, 6 munições. Quando você dispara, ele só gira o tambor. Já viu o filme de faroeste que depois o cara vai, puxa o extrator, bate assim, cai os estojos, aí ele recarrega? Mas se ele efetuou até 6 disparos no local, com um revólver, e o cara foge, ele efetuou 2, 1, 3, 4, e ele foge e leva a arma embora, porque o bandido, né, ele não quer deixar a arma para trás. Ele não vai querer criar prova contra si. E ele também quer manter a sua arma, né? Sabe que para a perícia isso é ruim? Por quê? Porque eu perco os estojos. Por que eu perco os estojos? Eu não vou encontrar estojo no local. Por quê? Porque quando o cara foge e leva a arma embora, o estojo deflagrado ficou, a munição deflagrada, ou seja, o estojo ficou dentro do revólver. E se o cara levou o revólver embora, no local eu não vou ter estojo. Agora, com a pistola, é certeza de sempre ter o estojo no local? Digamos que seria o normal, né? Mas em algumas cenas, o cara sabe que ele pode ser incriminado pelo estojo, ele coleta esses estojos, se ele tiver tempo, some com elas. Isso é muito comum numa situação que eu atendo aqui, que não vem ao caso. Mas é comum, principalmente quando você quer modificar a cena de crime. Tá certo? Então, essas, né, são as principais diferenças entre revólver e pistola. Tem mais uma grande diferença, que é a seguinte. Quando eu efetuo um disparo com pistola, geram gases e nós temos produto de combustão incompleta. Vamos chamar aí material sólido, particulado sólido, inclusive de natureza metálica, que sai de reações químicas que acontecem aqui. Um disparo, a temperatura chega internamente a mais ou menos 1.500 graus Celsius. 1.500 graus Celsius, é mais ou menos essa temperatura. E o que acontece? Aqui, boa parte do gás é usado para movimentar o ferrolho. E parte do gás escapa nesta região. E a empunhadura está aqui, ó.
A empunhadura está aqui. Perceberam? Muito gás escapa aqui. Poucos gases, né? Muito mais gás sai pela frente, é claro. A maior quantidade de gás sai pela frente, junto com o projétil. Mas uma boa parte de gás sai por aqui. E eu tenho uma grande perda do gás, e esse gás não atinge, por exemplo, o dorso da minha mão. Quando eu falo pouco, é comparado com o revólver. Porque o revólver, como ele não tem abertura de ferrolho, não tem nada, ele só tem essa região aqui, ó. Deixa eu voltar. Ela tem essa região aqui. Todo gás que não sair pela boca, pelo cano, uma boa parte do gás sai aqui, trazendo resíduos. E a empunhadura fica muito próxima da mão, ó. Dá uma olhada. O cara vai fazer essa empunhadura. Então, quando eu faço um disparo com revólver, uma grande quantidade de gás sai pela frente, mas uma boa quantidade de gás, trazendo particulados, sai e atinge a mão de quem fez o disparo. E existe um exame residuográfico, que é para fazer a determinação da presença ou não desses metais envolvidos em um disparo, que nós vamos ver depois a composição. Uma grande diferença. Agora, o que eles têm em comum é o cano. O cano de uma pistola, eu não sei se vocês perceberam, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pino que eu tenho, uma trava, eu movimento ela aqui, não é muito fácil, tem que saber mexer. Eu desmonto tudo, eu tiro tudo isso aqui se eu quiser. Eu vou tirar todas essas componentes, eu separo tudo. No revólver, não. Então, no revólver, conversinha, vai, balela de professor de concurso que quer babar ovo. Que o bandido, ele faz um disparo numa pistola, ele não quer se incriminar, ele troca o cano, põe outro cano. Ele até pode fazer isso. Mas o bandido está cagando e andando para ser identificado pelo cano. Ele nem se preocupa com isso. Se preocupa aquele cara que não quer ser, entre aspas, identificado pelo uso da sua arma, principalmente quando é uma arma de carga, né? Quando eu, como perito, por exemplo, se eu tivesse feito um disparo em que eu matasse alguém sem ser na minha legítima defesa ou na minha profissão, eu matei um desafeto, aí eu falo assim, nossa, o cano da minha arma vai deixar impressões onde? Por exemplo, ó, claro que eu estou exagerando, estou trazendo um tipo de projétil. Estão vendo essas ranhuras? Isso aqui nós vamos ver que são decorrentes de raias e estrias, certo? No projétil nós temos estrias. No interior do cano nós temos as raias. E nós vamos começar a discutir isso justamente agora. Né? Agora que eu falo, já. Deixa eu só mostrar algumas coisinhas para vocês. Então, revólver, o estojo fica dentro dele, fica no tambor. Se o cara levar o revólver embora, ele leva o estojo embora. Então não fica num local, prejudica o perito, né? Atrapalha porque informações a menos. Pistola, o estojo é jogado fora. A pistola tem uma garra que joga o estojo fora, então o que ele faz? Ele risca o estojo. E esses riscos permitem um confronto. Um confronto. Como é feito o confronto? Pega a arma, faz um disparo, coleta aquele arma que é usada no crime. Você faz o disparo para checar se ela foi usada no crime. Você pode comparar essa ranhura, o picote do percutor no fundo, né, na base da munição. Você pode comparar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? As ranhuras, as estrias, estão vendo as estrias que tem aí no projétil, ó. Olha lá. E o que é muito bacana, eu acho sensacional. Assim como nossas impressões digitais, o cano, ele gera impressões digitais no projétil. Mas toda arma tem cano raiado? Não. Só essas de cano curto. Que a gente chama isso de alma curta. Certo? Então nós vamos ver isso
conforme a gente caminhar no nosso curso. Então, ó, esta marca no estojo, que é da garrinha, pode ajudar a identificar a arma. Classificação quanto ao cano. Nós temos as armas de porte individual e elas se dividem em dois grandes grupos. Cano de alma lisa, cano de alma raiada. Portanto, eu acabei de mencionar que aqui nós temos raias. Cano de alma raiada. Uma espingarda, ela não tem raias dentro daquele tubo, certo? Dentro do cano não tem raia. Pessoal, o projétil, ele fica praticamente assim, ó, entupindo o cano da munição, da arma. Por quê? Que é para aproveitar melhor os gases. Se ele fosse fininho e esse, vamos dizer assim, este diâmetro fosse muito maior do que o diâmetro do projétil, quando tiver explosão aqui, muito dos gases seria perdido. Então esse projétil, xoxo, ia ser arremessado numa distância pequena. A ideia é que ele saia se arrastando ali, né? Vamos falar assim, ralando pelo cano. E quando ele se rala no cano, ele vai ser riscado. Riscado por quem? Por essas raias. Aí que eu acho bacana. Cada arma tem um cano com riscos, né? Com raias que são próprias. É muito difícil você ter duas armas com o mesmo tipo de raia. É muito difícil. Você pode ter a mesma quantidade de raias, né? Mas não com o mesmo formato, com as mesmas estrias no projétil. Isso é muito bacana. Então, prosseguindo, ó. Raias. O que são raias? São sulcos. E esses sulcos, eles são produzidos na parte interna do cano, que a gente chama de alma, dando origem a um determinado número, ó, de ressaltos e cavados, dispostos de forma helicoidal, e a finalidade disso que é legal, ó, é imprimir ao projétil um movimento de rotação ao redor de seu próprio eixo centro-longitudinal. Isso aqui busca estabilidade do projétil, dar uma maior estabilidade para esse projétil. Então dê uma olhadinha, esse é o movimento de rotação que eu mencionei que no meu canal do YouTube tem esse vídeo fantástico. Dá uma olhada lá. Um bizuzinho. Vocês lembram da atriz Cláudia Raia? Cláudia Raia. Então com esse bizu você guarda. Cláudia Raia. C de cano. Raias. No cano tem a raia. E a estria? A estria tem na perna. Estria tem na perna. Perna começa com P. P do quê? Projétil. Então a estria é o resultado da ação dessas raias no projétil. Então, exagerando, eu estou pegando um balote aqui, ó. Olha, esses sulcos aqui, ó, helicoidais, ó, são estrias, ó. Isso aqui é uma estria, isso aqui é outra. Olha aí. Beleza? Eles são helicoidais, eles imprimem esse movimento para o projétil. Ele vai girando helicoidalmente. Então, meus jovens, ó, cano, raia, cano. Então, raias estão no cano e fazem o quê? Estrias no projétil. Finalidade das raias, fazer o projétil girar. Aumenta a estabilidade e precisão do tiro. Beleza? Então, as armas de alma raiada utilizam cartuchos como munição e com projéteis unitários. Isso é interessante. Projéteis necessariamente unitários. Ó, aqui na cor chumbo, né? Porque é o metal chumbo. Isso é o projétil. Isso é a munição. Então esse estojo só tem um projétil. Agora, isto aqui, ó, é de alma lisa. Eu posso ter um único projétil, assim, chamado balote. Balote, isso aqui se chama balote. Professor, isso aqui é daquelas cano 12? É. Cano 12, cano longo, certo? Calibre 12. Agora, nós podemos ter
múltiplos projéteis. Por exemplo, deixa eu pegar aqui alguns para vocês observarem. Isso, nós podemos ter múltiplos projéteis chamados de balins. Eles têm tamanhos diferentes. E esses tamanhos refletem em massas diferentes. E aí vai refletir, sabe o quê? No calibre da arma de alma lisa. E a gente vai ver isso tudo, bem bonitinho. Vou trazer um negócio bem bacana aqui para vocês, ó. Estão vendo essa coloração? Não sei se vocês conseguem ver. Infelizmente aqui, ó, como eu uso o croma, né, na gravação, fundo verde, o verde desaparece. Aqui é verde. Isso aqui é uma tinta, né? É uma substância química, vamos pensar assim, uma cobertura que você faz. Quando ocorre o disparo, ela reage com o oxigênio do ar, está aquecido, e ela gera luz. Então é traçante, a gente fala que é traçante, que ela vai mostrando a trajetória que o projétil está percorrendo. Muitas pessoas usam isso intercalados, né? Esses projéteis traçantes intercalados. Para ver num tiro no escuro, por exemplo, se ele está acertando aquele dado alvo. Agora, se você usar só o marcado, né, o traçante, a pessoa que está sendo alvo do seu disparo pode ver de onde você está disparando. E aí você vira o alvo. Então tem que ter mais cuidado. Geralmente, em exército, esses caras usam uma traçante de vez em quando. Tá certo? Uma metralhadora, vamos dizer, um fuzil de alta repetição, ele põe um traçante ou outro. Não todos, senão o cara fala, porra, ele tá atirando dali, ó. Principalmente traçante usado à noite, beleza? Então, nós temos estrias, né? Estrias no projétil. E a alma raiada, esse projétil que é marcado, ele pode ser identificado de acordo com as estrias. Estrias, como se fosse a digital do cano da arma. Então, as armas de alma lisa, elas não têm estrias. Por exemplo, a espingarda não tem raia. Se não tem raia, não tem estria. E alma lisa pode ter projétil único, mas pode ter projétil múltiplo, chamado normalmente de balins. Quando é um balim só, a gente chama de balote. Que é esse aqui. Olha esse aqui como foi deformado, ó. Esse aqui tá mais íntegro, né? Tá mais conservado, ó. Esse foi todo deformado. Lembra que eu falei que o anteparo exercia ação também? Olha lá. O anteparo causou um estrago aqui, né? Nesse projétil. Isto aqui é um cartucho que normalmente tem múltiplos balins. E aqui embaixo dá para você ver que tem um disparo. Ó. O percutor bateu ali. Tá certo? Você também pode identificar pela produtora, né? Quem fabricou isso aqui. Essa parte aqui tem pólvora. E aqui nós costumamos ter um negócio dentro disso, chamado bucha. Eu tenho uma dessas fechadas, mas não está aqui. Olha aqui, um outro formato. Tá certo? Tudo de alma lisa. Eu gosto dessa aqui, né? Olha que bonitinho. E eu tenho... Não sei se está na minha caixinha aqui. Não está. Olha quando eu falei para vocês, ó, a deformação que ele sofre, ó. Tá certo? Bateu no anteparo, se deformou. Por isso que eu falei que é a lei da ação e reação. Bom, para a gente finalizar esse aspecto de projétil, de raias, de estrias, dá uma olhadinha aqui, ó. Nós temos estrias para a direita ou para a esquerda. Para a direita começa com D, destrógira. Para a esquerda é chamada de sinestrógira. Então, essas estrias, elas identificam os projéteis de arma de fogo e são produzidos pelos defeitos, né, vamos dizer assim, as ranhuras das raias. Isto aqui, ó, é um ressalto
ressalto e aqui um cavado. Ressalto e um cavado. Ressalto e um cavado. Beleza? Meus jovens, essa importância de se conhecer ressalto e cavado serve basicamente para você estabelecer, sabe o quê? Ó, ressalto e cavado. Isto aqui, ó, é o ressalto. E aqui o cavado. Então observe que o cavado no cano é a parte... Deixa eu voltar. Aqui, ó. O cavado, ele tem uma amplitude menor, ó. É onde a gente cria a estria. O ressalto é a parte mais ampla, ó, de ressalto a ressalto, ó. O diâmetro é maior, ressalto a ressalto, ele não cria estria, que seria justamente isso aqui, ó. Ó, esse ressalto aqui, ele está aqui, é a parte mais alta. O cavado, ele cria essa deformação aqui, porque ele comprime o projétil quando ele passa pela boca. Então, 5 raias de destrógira, 6 raias de sinistrógira. Observem, sinister é para a esquerda, ó, angulado para a esquerda. Destrógena, inclinado para a direita. É essa a diferença. Beleza? E aqui você vê o calibre, né? O calibre desse cano e o desenho das estrias, das raias aqui dentro. Então, prosseguindo. Quando a gente tem um projétil que foi disparado numa cena de crime, e o cara fala assim, não, eu não disparei não. Ah, você não disparou. A arma foi apreendida na cena de crime. O que você faz? Pega aquele projétil da cena de crime, coloca uma munição semelhante na arma, efetua um disparo dentro, normalmente, aí, de um cilindro adequado, ou uma câmara de água, ou de algodão, ou alguma coisa assim, que é para o projétil, entre aspas, ser desacelerado. Aí pega esse projétil que você fez um disparo usando aquela arma que pode ser do crime ou não, vai pegar aquele projétil e comparar com o projétil da cena do crime. Presta atenção, para você não confundir o que é o confronto balístico. Vamos supor que eu tenha... Aqui, ó. Vamos supor que eu encontre esse projétil na cena de um crime. Esse projétil na cena de um crime e a arma, supondo que seja essa. Aí, o suspeito fala assim, não, essa arma é minha, mas eu não disparei. Então pega a arma, coloca uma munição, faz um disparo e sai esse projétil. Sai o segundo projétil. Eu pego esse segundo projétil que eu fiz com a arma, está testando, e pego com o projétil que estava no local. Coloco lado a lado, dentro de um microscópio de confronto balístico. Eles podem girar nesse microscópio. Então o que acontece? Fixa um e vai rotando o outro projétil, para ver se a gente consegue ou não ter o acasalamento das ranhuras, ou seja, das estrias. É isso aqui, ó. Perceberam que esse é o projétil do local. E esse aqui, vamos dizer assim, o da prova. A gente vai provar se é ou não. Vai girando, isso aqui é uma imagem de um microscópio balístico. O que eu estou fazendo aqui, ó, é só para mostrar que esta linha aqui divisória, do lado de cá é o projétil A e aqui é o projétil B. Se eu consigo alinhar todas as raias, esses riscos, essas estrias, aí deu positivo. Então nós temos estrias no projétil avaliado e no projétil padrão. A gente faz uma comparação balística, beleza? Nesse confronto microbalístico, eu já disse a vocês, não é só para o projétil. Nós também podemos pegar as cápsulas de cartuchos deflagrados e analisar as marcas do percutor e também as ranhuras produzidas na culatra. Se nós pegarmos teste químico, a gente pode ter um teste chamado de rodizonato para fazer uma amostra
um reagente colorimétrico e ver se houve disparo ou não, ou se um cara efetuou ou não o disparo. Esse teste do rodizonato, ele não é um teste muito confiável, não. Para que você faça o teste do rodizonato, não. Mas se for uma análise desses fragmentos, digamos assim, pelo microscópio eletrônico de varredura, aí você compara formatos, a coisa é muito mais precisa. Mas o colorimétrico ele pode inclusive dar falso positivo, pode dar falso negativo. Não gosto muito desse tipo de exame. Vamos agilizar falando de munição. Munição. Vamos lá? Então, munição é o termo que a gente usa para designar projéteis, pólvora e artefatos explosivos com que se carregam as armas de fogo. Nós temos as partes. O estojo. Nele nós temos a espoleta com a mistura iniciadora. Temos a pólvora, temos o projétil e pode ter bucha, só em caso de alma lisa. Bucha. Vejamos aqui uma munição. Olha aqui, ó. Isto é a espoleta, normalmente fica no centro, na base. É aqui que bate o percutor, ou percussor, ou percurtor, depende como a banca vai escrever. Aqui nós temos o propelente, que entre aspas seria a pólvora, digamos assim. Isso aqui é o projétil. Isso aqui é o projétil. Essa nossa ogiva, né? Parece um foguetinho, né? Entenderam? Então, isto. Aqui nós temos a gola, que é a base da munição. Então, de uma maneira geral, é isso que nós temos, ó. Espoleta, o estojo, que é a estrutura em azul, que é a parte. Essa espoleta gera uma faísca que vai desencadear uma reação aqui dentro da pólvora. Ela vai gerar gases e esses gases tendem a empurrar esse projétil para cima. Beleza? Então, cartucho é todo o conjunto, a munição. Estojo é só essa basezinha aqui, ó. Ó. Então, vem aqui. Isso é vamos chamar de munição, um cartucho. Isto aqui tá vazio, ó. Isso aqui é só o estojo. É só a carapaça. Beleza? Então, o que nós temos? Estojo, normalmente, ele é uma liga metálica, constituída por latão. O que é o latão? É o cobre mais o zinco. Cuidado, hein? 70% do cobre, 30% do zinco. A espoleta é uma pequena cápsula, geralmente na base do estojo, na gola. Aqui nós vamos ter a faísca, que vai incitar a queima da pólvora, vai produzir gás, ele vai expelir o projétil que vai sair pelo cano. O percutor, ele pressiona a espoleta, ela vai produzir a faísca, gerando o incêndio da pólvora. Beleza? Nós temos mistura iniciadora. Os resíduos são importantes para identificar quem atirou, qual a distância do tiro. Professor, dá para mostrar uma ideia geral aí de uma combustão, de uma explosão da pólvora? Tá sim. Dá uma olhadinha, ó. O percutor bate na espoleta, que é aqui. A espoleta inflama a pólvora, que é aqui, explosão. A queima libera gás, que é tudo isso aqui. E o projétil é empurrado para fora do cano. Belezinha? O que nós temos de partícula? Se alguém perguntar qual é a composição, de uma maneira geral, você tem os metais antimônio, bário e chumbo. Certo? Antimônio, bário e chumbo. Quando nós temos o disparo, pela temperatura, eles fundem e eles formam partículas com tamanho padrão. Por isso, no microscópio de varredura, a gente analisa o formato e o comprimento, o tamanho dessas partículas. Isso é importante. Só que não é todo lugar que você tem um microscópio de varredura. Ele é muito caro. Mas um reagente químico, que é o teste do rodizonato, você pode fazer facilmente. Praticamente qualquer equipe de perícia tem. Agora, microscópio de varredura, só em alguns lugares. Por exemplo, no estado de São Paulo, poucos lugares nós temos.
mais os grandes polos. Nós temos um em Ribeirão Preto. Beleza? Não, eletrônico de varredura nós não temos. Nós temos só o comparador microbalístico. Tá certo? Agora, o que é muito bacana é você guardar essa imagem, ó. Lembra que eu falei de revólver? Parte dos gases sai aqui. Uma boa parte sai aqui perto do tambor. E isto vai atingir a mão de quem fez o disparo. Agora, olha o que eu gostaria que vocês enxergassem nessa imagem. Tem a chama. Chama. A chama, se você tiver com o corpo do indivíduo aqui perto, ele vai queimar. Por isso fala queima-roupa. Porque a chama queima a roupa. Então, a chama, a gente vai dizer que é um tiro. É comum a gente ver essa marca, a queima-roupa. Porque queima a roupa mesmo. Agora, olha que bacana essa imagem, né? Essa aqui da direita, ó. O projétil saindo. Nós temos um cone de dispersão. Isso também é projetado para frente. Isso ele vai abrindo também um pouco. O cone pode abrir. O projétil, a tendência é que vá em linha reta. E aí, meus caros, só que eu falei aqui, né, do exame que a gente chama de residográfico. A gente faz a coleta em certas regiões da mão, das duas mãos, coleta isso em tira, normalmente a gente faz com esparadrapo, e depois aplica o reagente. Se der positivo, fica cor de rosa, fica avermelhadinho. É uma reação de complexação do chumbo com esse reagente rodizonato. Beleza? Bom, não é um teste bacana, por quê? Porque o cara pode lavar a mão, a transpiração no ser vivo ocorre, pode ajudar a limpar, e temos mais uma coisa. É interessante quando a pessoa que atirou morre, para ver se a pessoa que está morta também atirou. Por quê? Já não tem mais a transpiração. Então até umas 8 horas dá para fazer o exame. Depois de 8 horas, esse exame ele não é bacana. Então dê uma olhadinha nas regiões mais atingidas, que é onde a gente faz a coleta. Beleza?